Não existe almoço grátis, alguém está pagando por aquilo, é o que você acabou de falar. Claro. E eu até gosto, assim, nem o conceito da coisa pública, via de regra, o brasileiro tem, né? Porque o que é a coisa pública, né? A coisa pública é uma coisa que é para ser usada por todos, mas não pertence a ninguém. E até por isso todos nós temos que preservar. E o brasileiro, ele gosta de destruir o que é público. Você tem lá uma lixeira pública, ele vai lá e destrói a lixeira. Tem um banco público, ele vai lá e destrói o banco. Banco de sentar mesmo, né? Ele vai lá e destrói. Então, porque ele acha, ele não enxerga o custo que ele teve naquilo e ele não preserva esse senso de comunidade. Falta muito ao brasileiro, tá? Mas em tudo. Você vê, você vai parar o carro na rua, tem uma vaga para 2 carros. O cara, ele não para encostado para trás para o segundo carro parar, ele para no meio das 2 vagas. Então, o senso de comunidade, e tem alguns que é por senso de comunidade e outros são por inteligência mesmo, falta de inteligência, de enxergar o todo e entender que ele não está sozinho no mundo. Entendeu? Então, por isso que a gente precisa investir forte em educação de qualidade na base, porque você vê os adolescentes estão saindo adultos praticamente do colegial, não sabe uma regra de 3, não sabe porcentagem, não sabe quem descobriu o Brasil, não sabe a fórmula da água. Ele ficou 12 anos na escola fazendo o quê? Mas sabe quem é o Oruan? Sei. Canta aquela música lá, canta a música até o final. Não, eu acho isso até um dom, sabe? Que eu acho incrível. Eu já tive professor assim, que o cara, ele fala na aula o ano inteiro e não te ensina nada. Eu acho até um dom isso. Então, me deixa, qualquer dessas crianças, deixa um ano comigo. Que eu sou professor, 15 anos, que eu transformo qualquer criança em um ano. Você deixa 12 anos na escola e as pessoas sabem. Você perguntar, isso tem inúmeros vídeos na internet. Você pergunta para a pessoa quanto que é 20% de 100, que a resposta está na pergunta, porque é 20%. E o cara nem dificultou a pergunta, é 20% de 100. Ele já anulou o 100%, tá? É só o cara responder 20. E nem isso a pessoa consegue responder. Essa pessoa, eu tenho que pegar esses professores e prender esses professores que deram aula para esse cara. Porque é uma estupidez, né? Porque você não entende. Porque até essa brincadeira que eu tô fazendo, tá? Se é 20% de 100, eu tô anulando 100 com 100 e sobra 20. Até essa brincadeira tá uma explicação que não é dada na escola. Tudo é decorado. Ninguém sabe o porquê das coisas. Entendeu? Eu falo, a gente tem que pagar mais para os professores. A gente tem que oferecer um salário melhor para atrair melhores professores. Porque boa parte dos professores que eu vejo aí, se tá ganhando R$10 por dia, tá ganhando muito. Porque o cara não ensina nada. E o cara não sabe nada também. Nem se pagasse mais para ele, ele teria condição de ensinar. Eu vi outro dia um vídeo aí perguntando coisas básicas, como isso, 20% de 100, quem descobriu o Brasil, e a menina não sabia nada, e a outra moça do lado aí, ela é professora. Você acha que o nosso sistema de educação público, ele é uma bosta de propósito para manter o povo imbecil, para continuar colocando os governantes no poder? Você acha que o sistema faz isso de propósito? Também, eu não sou teorista da conspiração, tá? Assim, temos que deixar as pessoas burras. Mas o que acontece? Se a escola, ela tem que ser, para viabilizar o governo, a escola pública, ela tem que obrigatoriamente ser ruim e violenta, tá? Obrigatoriamente. Porque não é só a baixa qualidade. Você tem medo de deixar o seu filho numa escola pública. Ele pode ser morto, pode ser machucado, sua filha pode ser violentada, como já aconteceu mais de uma vez em escola pública. Então ela tem que ser ruim e violenta. Por quê? O problema são as influências mentais também. Acaba. Sim, mas vamos supor que a escola, eu dei um pouquinho de segurança na escola pública e eu dei alguma qualidade, tá? Tem uma qualidade mediana. Para que você vai pagar a escola particular do seu filho? Você vai tirar ele da escola particular e pôr na pública. Se as pessoas começarem a fazer isso, o sistema público de educação colapsa. Ele não suporta tanta gente. Então, o sistema público, ele obrigatoriamente, ele tem que ser ruim e ele tem que ser violento para que qualquer um que puder coloque numa escola particular. Porque cada criança na escola pública, ela é um custo a mais para o Estado. O Estado não quer gastar. Ele quer o dinheiro para ele. E não faz sentido. Na hora que você vê o valor que é gasto por criança na escola pública, quanto que eu gasto por mês por criança na escola pública? Era melhor eu fechar aquela escola pública,
dá o dinheiro para o pai, como voucher, para ele colocar numa escola particular. Porque o que a gente paga por criança, por mês na escola pública, eu pago uma escola particular muito melhor. Não faz sentido a escola pública no Brasil. Não é que Então ela tá faria mais certa. sentido o governo financiar escolas particulares, então? Seria mais barato? De dúvida, mas muito mais barato e de melhor qualidade. Não é questão de ser boa ou ser ruim. Eu sempre prego a questão da eficiência. Claro que a eficiência sempre pressupõe um objetivo. Né? Porque eu já discuti isso, aí o anarcocapitalista lá que é maluco e fala: não, mas os nazistas eram eficientes em matar a pessoa. Ninguém quer matar a pessoa. Né? Você tem um objetivo proposto pela sociedade. Qual é o objetivo? Ensinar as crianças. Então, a minha proposta é sempre ser eficiente. Para ser eficiente, tem um método para isso e tem que ter uma métrica para eu medir a eficiência. Nada disso é feito no Brasil. Nada. Então, a escola não é questão de boa, ruim, certo ou errado. Ela não faz sentido do jeito que é. Do jeito que ela tem que acabar. Isso que você está falando me lembra muito aquele livro, A Democracia, o Deus que Falhou, do Hope. Ele diz o seguinte, que tudo que é público não tem dono e logo não é interesse daqueles que estão de maneira rotativa no poder tratar aquilo como se fosse seu. Por isso que ele faz uma crítica à democracia em comparação com as monarquias, né? Porque na monarquia, como o rei ele tem o Estado a seu poder, não tem um prazo para acabar o seu governo ali, ele vai tratar aquilo como se fosse a casa dele, né? Não estou aqui julgando que a monarquia é melhor que a democracia, não, é só o comparativo do Roupa. E o que você está falando entra em conexão com isso no sentido de que, se as escolas são públicas, os governantes estão pouco se lixando se os alunos vão ter uma educação de qualidade. Agora, fazendo isso que você está dizendo no sentido de dar um voucher para aquela família que, tecnicamente, teria o filho na escola pública para usar numa escola privada, a escola privada é interesse de quem é o dono dela proporcionar o melhor serviço possível. E isso iria até incentivar isso ia até incentivar o livre mercado a que as pessoas que começarem a criar novas escolas serem mais competitivas e querer ter mais eficiência umas do que as outras. Isso vai estimular muito mais a educação do que deixar sucateado do jeito que está. Imagina o seguinte, tá? Que eu gaste, por exemplo, R$2.000 por mês por criança na escola. Imagina esse valor. Ok? Eu dou isso de voucher. Tá, para as pessoas. Imagina que tem uma escola muito boa aí perto da sua casa, que seja R$3.000 por mês. Você não pode pagar R$3.000, mas talvez 1.000 você possa. Você usa o voucher e paga mais 1.000. Mas o que vai acontecer? Vão aparecer inúmeras escolas, inúmeros empreendedores que vão montar escolas, e como você vai ter várias escolas, cada um vai tentar dar o melhor ensino por R$2.000, porque é o valor do voucher. Você entendeu? E aí você vai ter até... Você pode ter certeza que você vai ter briga entre essas escolas, né? Vai faltar vaga para o seu filho numa escola que ela vai ser melhor por R$2.000. Você vai ter que colocar numa que talvez vai ter que evoluir e tal. Então, claro, melhor do que com certeza vai ficar. Isso com toda a certeza do mundo. Né? Do jeito que tá, ele não funciona. Você conhece as 4 formas de gastar o dinheiro, né? As 4 formas? Eu já ouvi várias teorias, mas de qual que você está falando aí? Então vamos lá, as 4 formas de gastar o dinheiro. Eu posso gastar o meu dinheiro comigo mesmo. Se eu for gastar o meu dinheiro comigo mesmo, eu vou pensar no custo que eu vou ter e vou pensar na qualidade. É o meu dinheiro, né? Comigo mesmo. Sim. Né? Primeira forma. Eu posso gastar o meu dinheiro com outra pessoa. Aí eu vou pensar, claro, no custo, eu quero ter o meu dinheiro e tal, e vou... Talvez não me preocupe tanto com a qualidade, porque... Não é para mim mesmo? Pessoa, não é para mim mesmo. O ser humano é egoísta. Mas não vou me preocupar com a qualidade tanto, certo? Segunda forma. A terceira forma, eu gastar o dinheiro dos outros comigo. Nossa. Aí eu vou me preocupar com a qualidade, eu quero a melhor qualidade possível e dane-se o custo. Né? Dane-se o custo. É o dinheiro dos outros, né? Exatamente. E a quarta forma de gastar dinheiro, que é o que o governo faz, que é gastar o dinheiro dos outros com os outros. Aí eu não estou preocupado nem com custo, nem com qualidade. É o dinheiro dos outros gastando com os outros. Então, das 4 formas de gastar dinheiro, o sistema que o governo faz é o pior possível.
Exatamente, foi isso que no governo Lula 1 e Lula 2 aconteceu. Ele surfou na onda das commodities e assim, e para quem estava de fora, não estava por dentro do quão aquecido estava a economia mundial, não só do Brasil em si, não conseguia ter a noção de que aquilo não era o Brasil que estava evoluindo, mas sim uma tendência global que acabou culminando, coincidindo de que ele estava ali no poder naquele momento, ele estava na hora certa, no lugar certo, e conseguiu fazer alguma coisa. E tipo, só que ele fez de um modo que a conta iria chegar, porque ele extrapolou dos limites, né, do bom senso ali, e aí quem veio depois, a Dilma acabou pagando o pato e aconteceu o que foi. E tanto que até hoje ainda existem alguns requisitos ainda dessa questão. E tipo, e o que você está falando tem a ver com isso. Às vezes a pessoa, hoje num regime de 4 anos, o presidente, ele vai saturar as contas o máximo que ele puder, de tal modo que não cometa nenhum crime fiscal, mas se ele puder chegar até no talo, ele chega, porque quem vai assumir depois, ele deixa a granada explodindo na mão de quem vier por último. Então, tem muito a ver com esse raciocínio que você está falando. Mas nem foi o caso do governo, porque o governo Lula queria se perpetuar no governo. Então era para ficar 2 governos Lula, 2 governos Dilma, voltar mais 2 governos Lula, e o Bolsonaro acabou atrapalhando esse plano. Não foi que eles saturaram para deixar a bomba pro outro, eles foram incompetentes. E o legal do Lula ter ganho agora de novo é para deixar claro isso, porque muita gente falava nessa narrativa, não, mas olha como o Brasil estava bom lá atrás. Estava bom por causa do plano real e por causa do boom das commodities. O governo Lula só atrapalhou em tudo que ele podia. E agora, neste 5º mandato, que o pessoal até no começo começava a mandar o Lula da sorte, né? O bonequinho do Lula, cheio de trevo de... Olha, como sempre fica bom o Brasil. Nem isso eles têm mais coragem de fazer. Porque o Brasil não é só que ele está ruim, ele está inviável. Pela primeira vez, o Brasil está inviável. Quem contrata funcionário, quem contrata paga muito, quem recebe, recebe pouco, e o teu dinheiro não tem poder de compra nenhum. Porque o governo está ficando com a imensa maior parte. É só imposto, taxa, imposto e taxa, imposto e taxa. Então, se sufocou o Brasil, por isso que eu sou a favor do quê? De se entrar no governo com força, de você, de imediato, você iniciar, declarar uma guerra ao crime organizado, eliminar esses caras, eliminar, não é prender, maravilha, eliminar seria. esses caras, tá? A gente pegar uma revisão de todos os contratos desse país, tudo que for inútil, corta. Esse é inútil, corta. E o que tem de coisa inútil aqui no Brasil, inútil, superfaturado, é praticamente 100% dos contratos. O pessoal fala, a gente precisa tirar a Bolsa Família, precisa tirar o assistencialismo. Nem precisa. Porque é tanto dinheiro jogado fora que a partir do momento que eu rever esses contratos, cancelar e refazer sem superfaturamento, vai sobrar um absurdo de dinheiro, que aí esse absurdo de dinheiro eu tenho que fazer diminuição de imposto. É o meu sonho acabar com o imposto de propriedade no Brasil, IPTU e IPVA não tem que existir. Então vamos supor que você pague aí por ano, sei lá, 10 mil reais somando IPTU e IPVA. Vamos supor. Vai te sobrar no ano 10 mil reais. O que você vai fazer com esses 10 mil reais? Você vai jogar fora? Você vai queimar? Não. Você vai trocar seu carro, você vai fazer uma viagem, você vai gastar com alguma coisa. Você vai desafogar a economia, então vai um monte de dinheiro para a economia. Para quem isso vai criar, claro, uma demanda muito grande e vai precisar ter mais ofertas. Como agora não tem IPTU e não tem IPVA, é muito mais fácil para outras pessoas abrirem empresa, porque o IPTU é um impeditivo para você abrir uma empresa. Porque você vai pegar um aluguel, você já tem que pagar ali 2 mil de IPTU por mês naquele lugar para você fazer a tua empresa, e no começo você não está ganhando dinheiro, como é que você paga esses 2 mil por mês? Fora o aluguel, você não paga. Então, eu aumento a concorrência, eu diminuo o preço, até porque os custos estão menores. Porque eu não tenho IPTU. Quando você está comprando uma bala na Bomboniere, você está pagando IPTU, porque o brasileiro ele pensa assim, eu não tenho carro, eu não pago IPVA. Eu não tenho casa, eu não pago IPTU. Quando você está comprando bombom na Bomboniere, você está pagando IPTU. Quando você está comprando pão na padaria, você está pagando IPTU pro cara. Quando você pega um Uber, você está pagando IPVA. Quando você compra um leite, quando você pede um produto no Mercado Livre, você está pagando IPVA daquele veículo que veio trazer. O brasileiro não percebe isso. Independente disso, da gente desafogar a sociedade e permitir mais concorrência com custos mais baixos, independente disso, imposto de propriedade no conceito é errado. Ele é errado. Se você cobra imposto na propriedade, não existe propriedade. No Brasil, não existe propriedade. Ninguém é dono de nada.
Boa noite, pessoal do Agora Talks Podcast. Eu sou o Michael de Souza, do meu lado está o Ito Leonardo. Estamos na área e se derrubar, já sabe, né?